Exatamente. E só explicando aí para quem está chegando agora e também para o Rafael como funciona o Põe na Tela, eu e o Wilton, a gente vagueia pelas ruas de Belo Horizonte para conversar com as pessoas, né, temas que têm afinidade com o episódio. Aí dessa vez fizemos diferente, colocamos algumas perguntas aí do pessoal, né, e também um vídeo aí que a gente fez aí falando sobre o tema religião para a gente conversar aqui. Produtor, pode soltar aí, aleatório. Hoje, Rafael, eu gostaria de saber como que é a prática do jejum, como que, né, o jejum leva a alcançar a paz interior, a iluminação. Jejum, Rafael, que é muito comum no cristianismo, né? Fala-se que o jejum tem como objetivo purificar a alma, limpar das impurezas, né? Inicialmente física, para que isso se repasse aí para a questão espiritual. No budismo, igual ela fez a pergunta aí, tem essa questão aí do jejum, como que é? Se sim, qual o objetivo? Primeiro, legal esse como que chama? Põe na tela? Põe na tela. Me lembra aquele programa Provocações do Jaburama? Jaburama, isso mesmo. Faz a mesma coisa, né? Isso era muito legal. Legal. Esse programa é muito bacana. Isso é muito interessante, porque não tem essa contraposição corpo e alma, né? Que nem como eu tinha dito antes, a gente entende no budismo que corpo e mente, né, são uma coisa só. Então, Buda, quando ele estava procurando o caminho, ele abandona o palácio, ele vivia num palácio, né, o Shakyamuni Buda, a gente fala aí o Siddhartha Gautama, na Índia, 2.600 anos atrás. Ele vai e começa a se questionar sobre o sofrimento, sobre essas coisas, e sai do palácio. Ele era um príncipe, o pai dele prendia ele dentro do palácio, de certa forma, para que ele não descobrisse um caminho espiritual e abandonasse o palácio, e aí deixasse a vida política e não se tornasse rei, né? E então ele vai descobrindo, sai totalmente a esmo. Ele tinha noção dos Vedas, né, que eram as escrituras da época, né, do brahmanismo, e ele vai conhecendo gurus, né? Em um determinado momento da história dele, ele começa a praticar o ascetismo. O ascetismo é exatamente isso, a mortificação do corpo para a elevação da alma, né? E aí ele pratica esse ascetismo, ele se torna um prodígio, assim, né, que vivia-se vários dias sem comer, vivendo só da gota, do orvalho, do negócio, né? Todo esse misticismo por em volta. Mas ele começa a beirar a morte. Conforme ele beira a morte, ele escuta, né, um professor de citra ensinando para o seu aluno a tocar citra. Então ele fala, professor para o aluno, se você apertar a corda demais, ela vai arrebentar e isso você não vai conseguir tocar. Se você soltar a corda demais, você também não vai conseguir tocar. Você tem que achar o ponto certo. E aí ele percebe o caminho do meio, que a gente chama. Que não é só o meio no sentido de estar longe dos extremos, isso também, mas também o que eu devo agir nesse momento, né, o meio que eu estou inserido da melhor maneira possível para que eu possa agir para não causar sofrimento, né? Então é este meio, no caminho do meio e meio que eu estou inserido. E aí, ele quase morrendo, uma moça passa, que é a Sujata, e oferece para ele uma papa de arroz com leite, né, na época normal. Ele se alimenta e ele é rechaçado pelos praticantes, né, os companheiros de prática dele, falam que ele traiu o caminho e tudo mais. Mas ele percebe que a gente precisa cuidar do nosso corpo para que a mente possa caminhar. A gente precisa estar vivo para poder compreender a questão da vida e da morte. Então o jejum, ele não é uma prática necessariamente errada. Um monge, ele pode inserir a prática do jejum se ele achar necessário para que ele treine o caminho, mas ele não pode mortificar o corpo dele. Assim, se quiser pode, né? Você pode fazer o que você quiser. Mas de certa forma não é recomendado. A gente não entra na questão do jejum. O jejum, ele bem provavelmente pode causar mal. Se um monge tem a capacidade de compreender em quais são os limites do seu corpo com o jejum e que isso pode ajudá-lo a
continuar a praticando de forma mais centrada, mais focada, beleza, tudo bem. Mas não vai morrer de fome, né? Não morra de fome, nem fique doente também, porque a gente precisa estar saudável. Monge adora comer. A gente fala que a comida é a alegria do Zen. Então a gente ama comer. Comer, nossa, quando pega, a gente tem que manter o corpo nutrido. Baseado nisso, em questão do nosso corpo, a gente ter esse controle. Eu tenho uma dúvida, eu não sei se você chegou a ver, porque é uma imagem muito famosa que tem no Google. É um monge sentado, meditando e pegando fogo. Ele queimou até a morte em um protesto. Acho que era um monge tibetano, eu não sei ao certo, mas ele estava fazendo um protesto contra a política do país dele. E por que o cara fez... Tipo assim, como ele conseguiu pegar fogo, não gritou, não sentiu dor? É o que dizem sobre essa imagem. Sim, sim. Você já ouviu falar? Já. É a capa do álbum do Rage Rage Against the Machine. Exatamente. O monge é até roqueiro, rapaz. É dos nossos. É dos nossos. Sou roqueiro. Eu já vi essa imagem, assim, a profundidade, conforme a gente vai aprofundando a concentração, a dor, ela começa a ser só um detalhe, sabe? Não necessariamente a gente não pratica para isso é muito importante falar. A gente não pratica para que a gente possa flagelar o nosso corpo e dar conta das dores, não é isso. Mas conforme a gente vai praticando, vai ter momentos que a prática ela pode ser muito intensa, né? Aqui no Brasil a gente tem retiros que são leves comparados com o que é um retiro no Japão, né? Então aqui, por exemplo, no Templo Zen dos Alterosos, a gente faz um retiro de 2 dias, às vezes de 1 dia, com 6 meditações, 8 meditações. No Japão é normal, você pode ter um retiro de 7 dias, de 16 zazens por dia. Nossa. Então, assim, o corpo uma hora começa a sofrer umas dores, né? Do joelho, a perna, a coluna, tudo mais. E uma hora você transcende essa dor. Uma hora você... Não sente mais. Ela tá ali, não, ela é que nem os pensamentos. A dor, você ela existe. Você percebe, mas você ignora. Você aceita, acho que esse é o primeiro ponto. Você aceitar a dor e deixar, mas é difícil, ela é quase uma professora naquele momento ali. Você percebe ela presente na sua mente, mas ela é só uma camada nessa superfície, sabe? É uma camada na superfície da mente. Existe muito mais do nosso ser para baixo dessa dor, sabe? Mas não precisa ser monge. Eu acho que se colocasse fogo no meu ia gritar. Ia gritar. Ele era com certeza um monge assim, de alto nível, não, né? Uma pessoa com certeza iluminada. Com certeza. O segundo vídeo? Segundo vídeo aí, produção. Monge Rafael, uma pergunta. Por que, para você ter a vida espiritual mais leve, a gente tem que ir para o templo do budismo? A gente não pode ter uma vida mais leve dentro da nossa casa? Muito direto. Legal. Aí, ó. Pode. A gente segue a máxima de que cada cabeça uma sentença. Eu, na minha necessidade, preciso virar monge, preciso ir embora pro Japão. Ninguém precisa virar monge. Pode praticar em casa, né? Pode, e deve. Assim, deve no sentido, se você quer, pratique, né? Só benefícios. Ir para um templo, como a gente disse antes, vai te ajudar. Mas a pandemia, eu pratiquei 2 anos dentro de casa. Todos os monges praticaram 2 anos dentro de casa. Antes de conhecer o budismo, eu pratiquei até durante. Todo dia eu sento, faço meu zazen, beleza. E também tem a minha prática. Mas, como eu disse, a gente, religião ou não religião, seja qual for a religião, seja com ela ou sem ela, se a gente entrar em contato consigo mesmo e caminhar nessa direção, a gente já tá encontrando essa paz. O budismo, ele ajuda para quem precisa dessa ajuda. Pode ser considerado uma espécie de ferramenta em prol de uma evolução, né? Não só do ponto de vista espiritual, mas do ponto de vista interpessoal, né? Com as pessoas ao redor, aquela coisa toda, né? Sim, exatamente. Bacana. Terceiro vídeo aí, produção. Então, qual que é o principal benefício que a religião proporciona para as pessoas? É a ligação com Deus, né? Isso é a fé natural. A fé natural, por exemplo, você pega o carona com um motorista, você crê que você vai chegar no seu destino. É uma ferramenta que serve para a gente
se conectar um pouco mais com isso. Mas acho que todas as religiões ela traz um benefício de querer pregar um bem maior para todo mundo, para convivência, sociedade, com o outro. Acho que é isso. Você acha que existe uma religião que é dona da verdade ou não? Eu acredito que a Bíblia fala nada mais do que a Bíblia. A Bíblia também fala que tudo demais é ruim. Jesus, ele não é uma religião. Jesus, ele é Deus. Não é todo mundo que deve seguir uma religião, muito pelo contrário. E é sempre quando alguém sente algo no coração quanto àquilo. E você ser bitolado com religião demais também é ruim. E aí, o que você acha dessas opiniões aí, bem aleatórias? A religião também é alvo de dicotomia, né, na nossa história, né, de dualismos, né? A religião é boa, a religião é ruim. Ela causa mortes, ela causa salvações, né? A gente vai ter na nossa história mortes que foram provocadas por uma determinada religião, por outra, até mesmo no budismo já aconteceu, né? Então, mas também é na nossa vida diária e que a gente precisa, muitas vezes se identifica com isso, precisa continuar com isso para continuar caminhando, né? Eu concordo que, assim, como eu disse antes, seja católico, seja candomblé, seja hindu, seja budista, seja qualquer religião, ela ajuda a gente... Tem essa frase do mestre Dogen, né? Conhecer o budismo é conhecer a si mesmo. Conhecer a si mesmo é esquecer de si mesmo. Esquecer de si mesmo é estar em unidade com todas as coisas, né? Ser iluminado por todas as coisas. E quando a gente fala de Deus, né? Que nem a primeira resposta que ele deu, é entrar em contato com Deus. O budismo não nega essa visão. A gente fala o sagrado e o profano são dois lados da mesma moeda. Então a gente pode falar que no mundo do absoluto, onde todas as coisas coexistem, a gente, se quiser, pode chamar isso de Deus, né? Se a gente tem a oportunidade de, como eu disse antes também, se perceber no mundo e perceber o outro como parte de si, isso pode ser Deus, isso pode ser Oxalá, isso pode ser Exu, isso pode ser Jesus, isso pode ser qualquer coisa. Ou pode ser nada, né? Também não crer. Eu fui ateu por muitos anos. Muitos anos. Em última instância, a minha relação com Deus não é uma relação de crença num ser imaterial, né? Então tá tudo bem também. Eu acho que a gente ficar Deus ou não Deus, a gente olhar para a mesma coisa por perspectivas diferentes. A existência ou não existência, a religião, tudo vai ter, né? É multifacetado. Então, quantas pessoas que podem, no final do dia, se sentirem bem melhores porque estão praticando uma religião, e quantas outras pessoas podem usar da religião para maltratar os outros, né? Então, ela existe. Acho que ela existe. A religião existe. Acabou. A partir do que a gente vai fazer com ela, é nossa responsabilidade. Se ela é boa, se ela é ruim, se ela é certa, se ela é errada, a gente tem que fazer essa escolha todos os dias. Eu acredito que é uma espécie de veículo, né? E como um veículo ele pode levar para um caminho agradável, como para um caminho obscuro, né?